No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2019. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Marcha das Margaridas vai denunciar violência e retrocessos de Bolsonaro. A marcha começa nesta terça em Brasília. Moro pretende mandar força nacional para cima de estudantes em protestos. E ainda, dia 13, Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma da Previdência e em defesa da educação. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Falta apenas um dia para a Marcha das Margaridas, manifestação que acontece em Brasília e reúne milhares de mulheres de vários lugares do país. Ao longo da semana passada, nos últimos programas, a vice-presidente da CUT, Carmen Foro, falou aqui no Jornal da CUT sobre a marcha, as curiosidades, as pautas. Hoje, a Carmen vai dizer qual é o caráter dessa marcha, nesse momento, nesse Brasil de 2019. Olá, eu sou Carmen Foro, vice-presidenta nacional da CUT. Nós estamos organizando a marcha num ambiente de muitas dificuldades, um ambiente de retrocesso. Este governo está atacando as mulheres agricultoras familiares, cortando todos os orçamentos das políticas públicas, as indígenas, tentando expropriar os indígenas de suas terras, tentando retroceder todas as conquistas que os indígenas tiveram até hoje, as indígenas, e estão também nos assassinando no campo brasileiro. Então, há um ataque geral a todas as mulheres. Nós, mulheres negras, estamos sendo profundamente atacadas no nosso direito. Então, não tem outro jeito. Nós temos que protestar, nós temos que denunciar nacional e internacionalmente as atitudes e as atrocidades desse governo. Não tem outra alternativa. É mulheres na rua, é mobilização permanente. Nós queremos mudar a vida das mulheres para poder mudar o mundo e mudar o mundo para poder mudar a vida das mulheres. Essa é a nossa disposição. Terça e quarta estaremos em Brasília marchando. E lembrar a música. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Estamos aqui para relembrar que esse país tem que mudar. Amanhã, então, dia 13 e também no dia 14, Marcha das Margaridas em Brasília. A cobertura completa da manifestação você acompanha pelo portal da CUT, pelas redes sociais da CUT, no Instagram, no Facebook, também no Twitter, CUT Brasil, e pelos canais da CONTAG. O site da CONTAG é o contag.org.br. No Facebook você pode, inclusive, procurar pelo portal, pelo perfil Marcha das Margaridas. Acompanhe. Mobilização. A maioria dos deputados rejeitou todas as sugestões que as bancadas, os partidos de oposição fizeram para tentar diminuir os prejuízos da reforma da Previdência para os trabalhadores, trabalhadoras, viúvas e órfãos. Mas a votação na Câmara dos Deputados não é a última instância em que as bancadas de oposição, centrais sindicais e movimentos sociais têm para lutar contra as maldades da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Para entrar em vigor, a medida ainda precisa passar por 2 votações no Senado. O presidente da CUT, Wagner Freitas, diz que ainda muita coisa pode mudar e é importante o trabalhador saber que a organização e a luta são fundamentais para reverter essa reforma perversa de Bolsonaro. Já tem ato marcado para o dia 13 de agosto, Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves contra a Reforma da Previdência. As CUTs estaduais, os sindicatos, as federações, as confederações, as demais centrais sindicais, além de representantes de movimentos sociais, estão organizando e mobilizando as bases para que a manifestação seja uma das maiores realizadas. Se você é em casa, pode já começar a fazer a sua mobilização pelo Na Pressão, site napressão.org.br. Essa plataforma que você pode acessar pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, é uma plataforma em que você tem as campanhas elaboradas
para você justamente fazer pressão sobre os parlamentares. Então, você vai entrar lá, Não Roube Minha Aposentadoria, é a campanha onde você vai clicar, e ali vai ter a relação de todos os parlamentares, todos os senadores que já se declararam contrários e favoráveis à reforma da Previdência. Aqueles que são favoráveis, né, os senadores que são favoráveis, você já pode começar a pressionar. É só clicar que aí vai aparecer o canal para você mandar WhatsApp, para você mandar e-mail, para você pressionar nas redes sociais, para você dizer para eles não fazerem exatamente a mesma coisa que fizeram na Câmara dos Deputados, de aprovar a reforma da Previdência. Lembrar a eles que você é contra e você votou neles, né? E aliás, por falar em deputados, em parlamentares que votaram, no portal da CUT você tem a relação de todos os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência, portanto contra você, para que você se lembre deles na próxima eleição, de não votar neles na próxima eleição. E você vai fazer o mesmo com os senadores. Na pressão.org.br, vamos pressionar cada cidadão desse Brasil, cada trabalhador e trabalhadora desse Brasil que defende a reforma da Previdência, tem que entrar, deve entrar e mandar mensagem para o seu parlamentar. É um exercício de direito e de cidadania. Na pressão.org.br. Notícias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atendeu a um pedido do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e autorizou o uso da Força Nacional contra os protestos que estão marcados para essa terça-feira, dia 13, em todo o Brasil, Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves contra a Reforma da Previdência e cortes na educação. De acordo com a portaria 686, publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira, os agentes vão poder atuar em caráter episódico e planejado nos dias 7, 12 e 13 de agosto de 2019, é o que diz o texto. A Ordem de Moro estabelece ação na esplanada dos ministérios, mas pode ser estendida inclusive aos campi das universidades federais em qualquer cidade do país. Dia 13 de agosto, assim como 15 e 30 de maio deste ano, vai ser mais uma data em que a classe trabalhadora, unida a milhares de estudantes em todo o Brasil, vai tomar as ruas em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Estudantes protestam em especial contra os cortes no orçamento da educação. O contingenciamento, os cortes, de 30% dos recursos para as universidades e institutos federais foi divulgado pelo MEC em abril. No fim do mês passado, o ministro da Educação determinou o bloqueio de mais 348 milhões do orçamento da pasta destinados à compra de livros didáticos e de literatura para escolas de educação básica, do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos. Portanto, os estudantes vão protestar novamente. A data é 13 de agosto, junto com as manifestações contra a reforma da Previdência no Dia Nacional de Mobilização, Paralisações e Greves contra a reforma da Previdência. Giro sindical. O Banco do Brasil obteve um lucro de 8 bilhões 679 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. O crescimento é de 38,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a análise do Diese. A rentabilidade do banco chegou a 17,4%, quase 5 pontos percentuais a mais que no período anterior, quando foi de 12,9%. As receitas de tarifas e prestação de serviços tiveram uma alta de 6,7%, chegando a 14 bilhões e 200 milhões de reais no semestre, o que permite ao banco cobrir 126% do total de suas despesas de pessoal. Ou seja, dá para pagar e ainda sobra 26% desse montante todo, incluindo valores de participação nos lucros e resultados, João Fukunaga, que é coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, diz que os funcionários trabalharam duro para fazer com que o Banco do Brasil fosse uma empresa lucrativa, que contribui com dividendos para o Tesouro Nacional e, por isso, não existe razão alguma para o desmonte do banco que está sendo promovido pelo governo Bolsonaro. Mesmo tendo lucro cada vez maior com essas receitas secundárias, o banco continua com desmonte de sua estrutura por meio de fechamento de agências, redução de pessoal. Com isso, os funcionários ficam ainda mais sobrecarregados e a população é penalizada pela precarização do atendimento. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Acompanhe, acesse, compartilhe. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.